fizemos a semana toda e cumprindo determinação da direção do Departamento de Jornalismo da emissora, vamos colher hoje o depoimento da candidata Luísa Erundina à Prefeitura de São Paulo. Ouvimos Haddad, ouvimos João Dória, ouvimos Marta Suplicy e ontem o Major Olímpio. Hoje está aqui a senhora Luísa Erundina. Na segunda-feira, esta sequência fecha com o candidato Celso Russomano. Bom dia, ilustre candidata Luísa Erundina. Obrigado pela sua presença. Bom dia, José. Bom dia. Mais uma vez Banca aqui na ilustre. Jovem Pan. Muito obrigado. Os ouvintes da Jovem Pan, os internautas. Tiago Berra. É um prazer enorme e uma vantagem para mim, que não tenho tempo nenhum de televisão, ter um tempo de diálogo com esses profissionais. São 40 minutos aqui conosco. Contribui para a gente fazer chegar um pouco a nossa proposta. Aliás, candidata, bom dia, muito obrigado pela presença. As emissoras de TV e de rádio ficam desobrigadas a convidar a senhora a participar, por exemplo, dos debates. Nós aqui na Jovem Pan resolvemos convidá-la por causa da sua história. A senhora foi prefeita aqui de São Paulo. A senhora acha que essa lei eleitoral, essa mini-reforma que nós tivemos, engessou muito essa campanha, com uma campanha um pouco mais curta? Sim, não só o tempo dela, mas as regras. Quando os problemas políticos ficam mais agudos, aí se pensa em mudanças, e não são mudanças estruturais, são mudanças bastante superficiais, pontuais, e sempre na legislação eleitoral. A cada ano antes de uma eleição, vem uma lei eleitoral, promove mudanças num sistema já esgarçado, termina não resolvendo as distorções que são enormes. E dessa vez eles capricharam. E como era um momento de muito conflito no Congresso, aproveitaram a oportunidade para se vingar de alguns partidos, que é o caso do PSOL. Tem uma cláusula da lei, um dos artigos da lei, que é praticamente dirigida ao PSOL, que é essa de que com menos de 10 membros na bancada, o candidato daquele partido fica excluído dos debates. Veja, além do pequeno tempo de televisão que esses partidos têm. No nosso caso, são 10 segundos. Né? 10 segundos. Não dá nem para dizer, olha, eu estou aqui, eu cheguei. O candidato é Enéas, né? Deixa eu perguntar uma questão para a senhora, candidata Luísa Erundina. Muitos dos eleitores hoje de São Paulo, mais jovens, não conhecem a senhora como da gestão na prefeitura. A senhora foi eleita em 1988, naquela época não tinha 2 turnos, né? E foi prefeita ali de 89, 90, 91 até o final de 1992, né? No primeiro ano do governo, em 89, houve a campanha presidencial, depois de 29 anos, né, teve eleição no Brasil direta, e apareceu uma denúncia que envolvia a prefeitura. Ficou conhecido pela denominação escândalo Lubeca, que seria supostamente um favorecimento a uma empresa que teria um investimento de cerca de 600 milhões de dólares e teria, vamos colocar tudo no condicional, doada de forma ilegal 200 mil dólares para a campanha do candidato Lula, à época candidato a prefeito, e teria sido intermediário o vice-prefeito Luiz Eduardo Greenhalgh, que era seu secretário também de negócios jurídicos. Se eu não estiver enganado, a senhora me corrija por favor, quando veio a denúncia, foi num debate na Rede Bandeirantes, houve todo um barulho e tal, a senhora acabou demitindo o senhor Greenhalgh da Secretaria de Negócios Jurídicos por uma expressão, se eu não estiver errado, chamada perda de confiança tal. Mas não podia demitir ele, evidentemente, de vice-prefeito, que ele foi eleito. Evidentemente que não. Ali, muitos dizem que já era o início do esquema de corrupção do PT, muito antes do mensalão do Petrolão. Como a senhora explicaria hoje, e que visão a senhora tem hoje desse escândalo? Foi escândalo? Foi verdade? Teve corrupção? Não teve? Olha, professor, um prazer também estar dialogando com o senhor. Foi uma situação que eu precisei agir com muita energia, por conta eu era iniciante, era debutante na política. Eu vinha de uma história de militância como assistente social, como militante sindical, de um partido, né, de esquerda, Partido dos Trabalhadores, minha origem nordestina, migrante, nas condições mais de muita dificuldade. Então eu era uma ilustre desconhecida, uma estranha no ninho da política, do cenário político da cidade. E não só por isso, eu tenho uma exigência ética muito forte. Para mim é um valor maior. A coerência e a ética, a moralidade pública.
E isso não é virtude, não é qualidade, é pressuposto. E para me afirmar no governo, isso foi no início do governo, em 89. Então, eu costumei, não só naquele momento, mas em qualquer outro momento, agir com muita prontidão e com muita energia, qualquer indício, qualquer sinalização de que teria havido, né, algum desvio de interesse público. Eu não tive outra solução, eu agi em todos os casos. Quando havia uma denúncia, um indício, eu chamava o meu líder na Câmara e dizia: olha, você toma a iniciativa e pede uma CPI, pede uma comissão de inquérito, porque eu entendo que não pode ficar nenhuma nuvem a respeito da confiança e da credibilidade de um governante, senão ele perde a sua autoridade. Então eu agi daquela forma, né? Instalamos uma comissão administrativa para apurar, não se chegou a nenhum resultado objetivo, mas eu achei que preventivamente a melhor atitude de quem estava à frente do mandato era reagir da forma como eu agi, como eu fiz, deputada, com todos os outros casos. Ainda assim, a senhora permaneceu no PT e disputou outras eleições pelo partido. Na época, então, essa denúncia não foi suficiente para tirar sua confiança do PT? Ou a força do PT, força eleitoral da máquina do PT, falou mais alto e a senhora preferiu permanecer? Não, isso, velho. Eu acho que um partido não se confunde com um membro dela. O partido é uma instituição, ela tem suas normas, tem a sua cultura, tem a sua filosofia, tem sua prática e tem os seus membros todos. Não dá para você reduzir o conceito do partido a partir da atitude e o comportamento de um membro dela. Então, continuei acreditando na proposta do Partido dos Trabalhadores, né, e saí, num dado momento, muito depois, e eu costumo dizer que eu não saí do PT, o PT que saiu de mim. Aqueles princípios, aqueles valores, aquelas concepções, na utopia que inspirou aquela iniciativa política, né, naquele momento da história do país, né, um movimento nascido das portas de fábrica, né, na periferia dos grandes centros urbanos, na luta pela terra no campo. Portanto, foi uma experiência interessante, envolveu muito a juventude e foi uma referência e um sonho que durou um tempo e depois se esgotou por defeito, inclusive, a meu ver, os próprios defeitos do nosso sistema político. O presidencialismo de coalizão, a meu ver, distorce bastante quando você reduz a expectativa de governabilidade numa base tão heterodoxa como costumam ser essas bases de sustentação de governos no modelo presidencialista, né, de coalizão presidencialista. Dona Luísa Erundina, a sua vitória marcou um dos momentos mais brilhantes do jornalismo aqui da casa. Exato, foi quem previu, né? Se lembra? Quem anunciou. O primeiro lugar disparado era Paulo Maluf, com 40%. João Leiva era o segundo, exato, com 20 e poucos. A senhora de 9, caminhando para cima. Isso na última semana. Foi, né? nos últimos dias. A senhora foi como um meteoro. A Jovem Pan captou essa sua evolução. Eu me lembro que o nosso diretor, Fernando Vieira de Mello, saudosa memória, me chamou. Nosso amigo. Vem pra cá. E vim aqui. A mulher está subindo. Todos os institutos de pesquisa davam a vitória de Paulo Maluf. E eu, às 17h21, no dia da eleição, vim neste microfone e falei: está eleita a prefeita de São Paulo, a senhora Luísa Erundina. Nossos telefones quase explodiram aqui. Eu estava na freguesia do Ó, numa banca que vendia caldo de cana. Sei. E eu celebrei, junto com o Suplicy, junto com o Genuíno na época, com o caldo de cana, o anúncio que a Jovem Pan fizeram naquela ocasião. Mas a pergunta não é essa. A minha curiosidade é muito grande por causa desse fato. O presidente do Ibope declarou que a mulher errou ao votar. Por isso que ele errou e a senhora ganhou. Eu queria saber a sua avaliação. Como é que a senhora, como um meteoro, ganhou aquela eleição, na sua avaliação? Olha, toda conjuntura determina esses processos eleitorais, né? Favoravelmente ou não. Favoravelmente, no caso, a mim, e desfavoravelmente às outras candidaturas. Tinha um candidato, aquele que era o favorito, já estava celebrando, né, a vitória, já estava com seu secretariado constituído, já estava acertando
sua viagem para a Europa para descansar, e aconteceu que deu a zebra, né? Numa conjuntura particularmente delicada também naquela ocasião da vida do país, né? Muito conturbada e tudo muito... Nós estávamos saindo da ditadura militar, ainda num processo de reconstrução da democracia. A sociedade havia se mobilizado bastante na luta pela anistia, na luta pelas diretas, na luta, enfim. Foi um momento de muita mobilização, de muita participação política e de muito empoderamento da sociedade civil. E naquela conjuntura onde o partido da ordem, do governo de então, estava desprestigiado, estava desmoralizado, tinha perdido as eleições em quase todo... Antes tinha ganho as eleições em todos os estados. De repente, realmente causou uma situação de muito desprestígio e terminou aquele momento e foi uma surpresa também para nós. O meu partido não me queria como candidata. Eu saí candidato numa prévia, primeira prévia que um partido promoveu. Disputei com o Plínio Arruda Sampaio. Teve Volta Redonda também, que ajudou um pouco, né? Aquela greve em Volta Redonda. Também contribuiu. Fatos dessa ordem e um conjunto de elementos da conjuntura, não é que justifiquem, explicam. Num dado momento ocorreu naquela mudança de uma hora para outra. Eu estava em terceiro lugar, como você mesmo disse, José Val. Terceiro. Né? Mas a gente não queria errar o segundo, viu, Vera? Porque o primeiro já estava certo, era o Maluf. Agora, o Leiva caindo e ela subindo. A gente não queria errar o segundo lugar. E a coragem do Fernando Vieira de Mello. Com certeza. Candidato, falando sobre a conjuntura de hoje, né? A gente conversa com muitos eleitores, eu não sei se a senhora, o termo certo é envaidecimento, mas muita gente diz o seguinte: com essa fadiga da política, as pessoas dizem, não vou votar em João Dória, não vou votar em Haddad, não vou votar em Marta Suplicy. Eu vou votar no primeiro turno na Erundina, eu livro a minha consciência e no segundo turno eu vejo o que eu faço. Que conjuntura é essa? Que tentam votar numa coerência, mesmo sabendo que a senhora tem poucas chances de ir para o segundo turno? Olha, as coisas acontecem de repente, né? Claro, como aconteceu em 88, né? Não, acho que há um certo critério, uma disputa em 2 turnos dá ao eleitor essa possibilidade de escolher aquilo que na sua avaliação representa melhor os seus anseios, as suas expectativas, e se acerta depois no segundo turno. Essa é a lógica do segundo turno. E o que é equivocado, a meu ver, é você apostar no tal do voto útil. Não, eu voto naquele outro, aquele outro não tem chance. Eu ia perguntar exatamente isso para a senhora. A gente nota que o prefeito Fernando Haddad adotou uma estratégia aí nas últimas semanas, como ele não decolava muito nas pesquisas, de tentar colar sua candidatura a esse chamado campo da esquerda. Ele, inclusive, apareceu junto com a senhora na manifestação no último domingo e tem feito aí alguns sinais de aproximação com a senhora e até mesmo, em menor grau, com a ex-prefeita também Marta Suplicy, por serem os 3 do suposto mesmo campo à esquerda. A senhora vai atender a esses apelos? Vai fazer algum tipo de dobradinha com Haddad? Olha, até então o Haddad não havia aparecido nesses atos, né? Os atos que estavam mais ligados à questão nacional. Não era a questão local, municipal. E ele viu que no primeiro ato eu estive presente e fui bem aceita pelo público que estava presente. E no ato seguinte ele foi levado aí ao ato. E oportunisticamente ele subiu no mesmo palanque que eu já estava e pegou na minha mão num sinal de proximidade. São 2 propostas, são 2 projetos, são 2 candidaturas. É bom que não se confundam. São 2 partidos e, portanto, eu não tenho compromisso nenhum. Justamente, desculpe interromper a candidata Luiza Erundina, no que difere, então, a candidatura da senhora da candidatura Fernando Haddad? E aproveitando a ocasião, perguntar para a senhora, como a senhora avalia a gestão, então, do Fernando Haddad? Olha, ele tem alguns acertos, e que não são acertos dele, são acertos do seu governo, e, portanto, é uma conquista da sociedade, e não é o caso de depois pensar em eliminar aquilo que foi positivo, mas insuficiente. Não é o que foi positivo? A senhora deu um exemplo. Então, por exemplo, a questão da mobilidade. Investir, por exemplo, em ciclovias, eu acho que é uma coisa acertada, mas não como uma medida geral para uma cidade com o nível de complexidade que é São Paulo. Quer dizer, São Paulo não é uma cidade só. São no mínimo 32 cidades, que são as 32 regiões, são as subprefeituras, com características muito próprias, com inclusive uma topografia que não recomenda necessariamente, digamos, ciclovias. Portanto, são medidas interessantes, mas são parciais, são pontuais,
com muitas deficiências e não pode ser pensada de forma geral para a cidade. E outra coisa, ele não faz isso de forma democrática. Seu governo não é um governo participativo. Tanto é que as pessoas se queixam, olha, eu fui à noite, fui deitar, no dia seguinte tinha uma ciclovia na minha porta, e eu não tenho bicicleta, nunca andei de bicicleta, não sei como que vou fazer daquilo lá, está atrapalhando porque eu não posso estacionar meu carro na minha porta. Enfim, eu digo, pode até ser um acerto, não estou dizendo que necessariamente não seja adequado, mas falta diálogo com a sociedade, faltam canais, falta uma descentralização da gestão de tal forma que, sejam acertos ou não, seja o resultado de uma discussão, de um diálogo, de uma consulta à sociedade. Isso vem sendo recorrente. Haja vista, por exemplo, a licitação para a renovação dos contratos com as empresas de ônibus. Ele entrou, já estava vencido. Desde 2013 já estava vencido, 2012, os contratos com as empresas de... Ele passou 4 anos para tentar, né, realizar essa concorrência, com muitos problemas. O Tribunal de Contas do município apresentou 14 restrições àquele edital. Se for o caso, se houver tempo, a gente pode até entrar em detalhes. Portanto, falta o quê? Prontidão, falta vontade de fazer as coisas, e muito demorado. Além disso, não consulta. De repente, baixa uma decisão e isso termina comprometendo até mesmo medidas e iniciativas positivas, porque não se consulta, né, uma cidade desse porte, com a diversidade que ela tem, e consequentemente, você tem que adequar as políticas à realidade de cada região da cidade. Bom, a entrevista com a candidata Luísa Erundina também é transmitida ao vivo, com imagens, pelo site da Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Facebook. E agora a pergunta que chega das suas, uma pergunta que foi colhida pela equipe do site da Jovem Pan. Quero perguntar para o prefeito que ele possa estar melhorando na saúde, porque onde eu moro demora bastante para marcar consulta. E às vezes eu vou lá, porque não tem vaga. Então eu queria saber o que ele pode estar fazendo para melhorar isso. Um dos problemas e das maiores queixas da cidade é o problema da saúde. Porque a saúde está privatizada na cidade. 65% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde está nas mãos de OS, organizações sociais. Não estou dizendo que de todas essas OS não haja uma boa prestação de serviço, mas o controle é uma política sem controle. Você passa o recurso público para uma entidade, tem um duplo comando que já cria uma dificuldade, tem um tratamento diferenciado e desigual entre os servidores da administração pública e os servidores da administração privada, das OS, e isso é um dos fatores que trazem dificuldades em relação à política de saúde. A destinação dos recursos também não se dá no mesmo nível da necessidade e do interesse. A base do sistema de saúde, são as unidades básicas de saúde, precisa ser reforçada e ser expandida, para depois, na pirâmide do sistema, você ir dos centros de especialização, depois na máxima complexidade dos hospitais. Então precisa haver mais lógica desse sistema, uma distribuição mais equânime da base dessa pirâmide, mais fortalecida, mais qualidade da prestação desse serviço, do ponto de vista da qualificação dos recursos humanos, uma política de cargos e carreira, uma política salarial que seja adequada para você exigir do servidor público uma boa prestação de serviço aos outros cidadãos, ele também um cidadão, e certamente o controle público deixa de existir, não existe, e a saúde pública na cidade está deixando muito a desejar. Precisaria implantar de forma, né, ampla o programa de saúde da família, que é aquele que presta o atendimento na residência da pessoa. É uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, que dá uma atenção à saúde no sentido lato do termo social. Por exemplo, uma criança que está fora da escola, aquela equipe, eventualmente, através do profissional de serviço social, que é membro dessa equipe, encaminha para uma escola. Um idoso que está em vias de ter a sua aposentadoria, orientar para aquela pessoa de idade poder obter sua aposentadoria, além do caso específico da saúde. Quer dizer, estender a política de saúde e as políticas especializadas, a política do idoso, a política da mulher, a saúde da mulher, a saúde do idoso, do adolescente, a saúde do trabalhador, a saúde do doente mental. Nós temos que ter
políticas setoriais voltadas a públicos específicos, de tal modo a que a realidade da saúde pública se dê de acordo com as necessidades de determinados segmentos e com muito reforço dos recursos públicos. Candidato. Não adianta dizer que é prioridade se você destina aquele básico que está na Constituição, que é 15% no município. Tem que ser muito mais do que 15%. Candidata, a senhora disse aqui no início da sua fala que 2 princípios muito importantes para a senhora em política são coerência e ética. No entanto, a senhora, depois que saiu do PT, teve no PSB, agora está no PSOL e está num movimento para a fundação de um novo partido, Raiz. Como a senhora explica essa mudança de partidos aí por tantas siglas e por que a senhora mal se filiou ao PSOL já está pensando em fundar um outro partido? Vera, exatamente em nome da coerência que eu saí desses partidos. Eu fiquei no Partido dos Trabalhadores 17 anos, sou fundadora do partido, e chegou um momento que realmente não correspondia mais, porque eu sou uma pessoa inteira naquilo que eu decido na minha vida. Quando eu me coloco, né, numa tarefa, num projeto de vida, para mim é um projeto de vida mesmo. Então, num dado momento, esgotou a experiência e, por coerência a mim mesma, eu saí do Partido dos Trabalhadores depois de 17 anos e eu repito, né? O PT que saiu de mim, eu não saí do PT. Porque os valores, os princípios, os compromissos são os mesmos que eu hoje procuro viver num outro espaço partidário. Fui para o PSB dizendo assim, olha, eu vou mudar de casa na mesma rua. Porque o PSB tinha Partido Socialista Brasileiro e tinha Miguel Arraes na presidência do partido. Fiquei lá 19 anos. Não é que eu mudei assim de repente, né? Uhum. E o público e os analistas devem convir que o PSB não tem sido muito coerente na sua política de alianças. Vai de A a Z. Né? Então, num dado momento, eu estava muito desconfortável. Sobretudo nessa última fase dessa conjuntura do país, com uma gravidade enorme, eu estava isolada, porque eu não concordava com as posições do partido, com as posições da bancada. E eu não tenho o direito de ficar calada em situações críticas da vida do país, né, frente à sociedade. A sociedade tem uma exigência em relação à minha participação política, às minhas posições políticas. Eu estava absolutamente isolada, sem espaço naquele partido e já votando com as posições do PSOL, nas matérias que eu entendia que eram mais de acordo com aquilo que eu entendia ser o mais adequado, mais justo no interesse público, no interesse da sociedade. Sim, deixa eu só perguntar, desculpe interrompê-lo, eu sei que é deselegante muitas vezes fazer isso, mas é que porque tem várias questões e aproveitar, colocar para a senhora a questão do passe livre. A senhora foi prefeita numa conjuntura econômica muito difícil, pegou o plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2, uma bomba tal, não era nada fácil, isso das questões do governo federal. E numa situação que a senhora foi suceder o Jânio Quadros também, numa situação financeira complicada da prefeitura e tal. A senhora e o PT também que sabotou a gestão da senhora. A senhora teve muitos problemas com o diretório municipal do PT. Pelo que eu me lembro, posso estar enganado, aí se eu estiver enganado, por favor, a senhora me corrija, tá? Agora, o passe livre, a senhora fala assim, olha, eu acho que tem condições de adotar o passe livre. Por que a senhora não adotou quando foi prefeita? É a pergunta. Primeiro porque não foi aprovado na Câmara. Eu governei 4 anos com minoria na Câmara. Porque para ter maioria, Vila, nesse país, na relação com o Legislativo, muitas vezes você tem que fazer concessões éticas. E para fazer concessões éticas, qualquer um faz melhor do que você, porque já tem mais tempo de vida, de experiência e de poder no país. Então eu governei 4 anos. Agora você diz, como é que você conseguiu governabilidade? Eu consegui, num dado momento eu consegui, né, deixar a saúde melhor, deixar a educação melhor, deixar a cultura melhor, a mobilidade na cidade eu consegui deixar Mas melhor. Houve um momento da segunda parte da gestão da senhora que a senhora fez uma espécie de acordo com uma parte da Câmara. Eu estou tentando me lembrar. Por exemplo, na Vila Maria, se eu não estiver enganado, foi indicado até um subprefeito que era ligado ao PSB, ao Camia, se não me engano, né? O vereador. Não era. Como que era? Era alguém vinculado ao PSB, era um rapaz. Ligado ao partido do Camia. Ao partido do Camia, que o Camia estava no PSB. No PSB na época. A senhora então não teve de fazer olha, eu tenho que me adaptar à política, não tem jeito, a Câmara é assim mesmo. Foi esse o sentido dessa negociação na segunda fase do governo da senhora? Não foi por entender, viu, Vila, que não dá também para você governar com um partido só, partido único, né? Então não é uma experiência que eu recomendaria. Sim. Eu acho que são 2 poderes e 2 poderes que devem funcionar harmonicamente, equilibradamente. Ou seja, os 2 são responsáveis pela cidade, né? É uma das críticas que eu me faço. Não é que eu fosse fazer concessões.
Eu acho que até o fato de eu ter chegado à prefeitura nas condições que vocês mesmos chamaram a atenção, não era previsível que chegaríamos lá. O Partido dos Trabalhadores não tinha acúmulo nenhum de experiências de executivo. Eu era a primeira experiência que eu faria, que eu estava fazendo como executiva. Normal que se sentisse inseguro de já se compor com outras forças políticas, já que na disputa eleitoral não houve. Era o PCB na época e o PCdoB, que foram os dois que se compuseram naquela chapa naquele momento. Então eu não tinha uma base de sustentação na Câmara que pudesse dizer, não, essa vai me dar a sustentação. Não dava. E para eu poderia ter ampliado essa base, mas eu teria que exatamente ter entrado na lógica do acordo. E agora? E um certo acordo é necessário, transparência. Enfim, eu não estou dizendo que é o ideal você governar com minoria no legislativo, mas depende do preço que você tem que pagar. Suponhamos se for que para pagar aquele preço que normalmente se paga, não é porque você trai a confiança do eleitor. Então, que era o que havia naquela ocasião. Mas eu me autocritico. Eu poderia ter me dedicado pessoalmente mais a essa relação com o Legislativo. Quem sabe, antes do final do governo, eu teria, por exemplo, já ter aprovado a criação das subprefeituras, que era uma proposta nossa. O próprio passe livre, ou a tarifa zero, era uma outra iniciativa que poderia ter sido aprovado se eu tivesse tido a capacidade de construir maioria de forma transparente, de forma absolutamente clara para a sociedade, sem nenhuma concessão. Mas eu não fiz isso. Eu me autocritico por isso, mas eu continuo dizendo, não há a qualquer preço, não vale governabilidade. E qual foi a governabilidade possível? Foi exatamente uma aliança com a sociedade civil organizada, que participava, que defendia o governo. Eu tive ameaças de cassação de mandato pela Câmara mais de uma vez, mas quem salvou o governo, quem salvou, né, o mandato, foi a sociedade civil organizada, que fazia uma avaliação positiva do governo e veio em socorro. E foi o que viabilizou nós deixarmos a saúde com 7 novos hospitais, né? Deixar a educação, que passou pelas mãos do Paulo Freire, e ficou realmente uma marca positiva. O próprio transporte, com a municipalização e a mudança de regras contratuais com as empresas, que passaram a ser remuneradas por passageiro, por quilômetros rodados, e não por passageiro transportado, o que melhorou a qualidade do serviço de transporte na cidade. Isso eu te digo, quer dizer, eu gostaria de ter tido maioria, eu teria que ter feito mais. Então vamos falar de 2016, 28 anos depois, como a senhora faria para compor essa maioria, então, dessa maneira que a senhora chama de transparente, sem fazer concessões, porque a gente conhece a Câmara Municipal, ela não é exatamente um jardim da infância ali, ela é formada por políticos bem antigos, com métodos já bem arraigados. Como é que a senhora faria para compor essa maioria de uma maneira factível? Olha, Vera, é muito difícil. Eu não tenho expectativa, porque não se fez ainda a reforma política que deveria ter sido feita, a reforma partidária, além da reforma eleitoral, e a reforma do sistema como um todo. Eu não tenho expectativa que se vá melhorar muito a qualidade dos próximos vereadores ou vereadoras. Muitos certamente vão se reeleger, não vai se renovar muito, então eu não tenho muita expectativa que as coisas vão ser fáceis. Mas como eu estou disposta a eu pessoalmente cuidar dessa questão na relação com a Câmara e de portas abertas com a sociedade, vai ficar provavelmente, quem sabe, pelo menos como tentativa de uma construção de relação transparente, pública, né, republicana, como se costuma dizer, em que a cidade possa contar, não a prefeita, o governo possa contar com essa maioria, mas a cidade possa contar com forma crítica. O legislativo tem que ter crítica, tem que ter cobrança, tem que acompanhar o governo criticamente. Mas não se trata disso. É que muitas vezes as concessões sequer são publicáveis, muito menos passíveis de serem aceitas. Candidato, antes da pergunta do Joseval, antes da gente mudar de assunto, eu queria ainda falar sobre o passe livre. Eu me lembro na campanha de 2004, eu cobria inclusive a senhora na rua, na campanha, a senhora falava também do passe livre. Quem que pagaria? E o vice era o Michel Temer, da senhora, né? Era, foi meu vice. Como é que a senhora explica essas duas coisas? Explico. Eu era o PSB. Sim. E o Temer sempre foi do PMDB. Foi uma relação tranquila, né? Foi de muito respeito à nossa convivência. Inclusive eu tenho uma carta dele depois da campanha, né? Dizendo do quanto para ele foi bom aquela convivência naquele momento. Foi 2004, né? Foi 2004.
Foi uma decisão do partido de se compor. E ele era a cabeça de chapa. Ele cedeu a cabeça de chapa para que eu pudesse ser a cabeça de chapa e ele na vice. Que foi uma atitude da parte dele, né, de reconhecer que, quem sabe, eu pudesse ser um nome que conviesse mais na disputa eleitoral. Né? Não, foi tranquilo, não teve nenhum senão da participação dele, da nossa relação, o que não significa que hoje eu não tenha críticas muito severas à forma como ele se conduziu nesse processo. E o passe livre, candidata? O passe livre, veja bem, depois, em 2011, eu entrei com uma proposta de emenda constitucional, incluindo no artigo 6º da Constituição Federal, o transporte como um direito social. E hoje já tem uma lei federal, né, que é o Plano Nacional da Mobilidade Urbana, em que a mobilidade hoje é um direito social inscrito na Constituição, de iniciativa minha, porque não dá para colocar em último plano, ou em que plano seja, a mobilidade, que é condição para o funcionamento da cidade. A cidade só funciona com mobilidade, seja na atividade econômica de quem produz, seja, né, de quem trabalha, seja de quem acessa os serviços da cidade, ou seja, a cidade depende da mobilidade para ela existir, para ela funcionar. E como tal tem que ser um direito, e tem que ser uma política prioritária, tem que se investir em mobilidade. E não é justo que o custo desse serviço recaia sobre o usuário direto. Tem que, no mínimo, ser socializado. Daí a ideia de se criar um fundo municipal de transporte para subsidiar, para além daquilo que já se subsidia, já há um subsídio alto para o transporte. Mas à medida em que você socialize os custos desse serviço, crie um fundo para cobrir os custos desse serviço, certo? E crie outras fontes, veja bem, tudo bem, não vamos onerar o tributo territorial urbano, mas é um imposto direto, é um imposto sobre a propriedade, e você pode ter uma planilha, ou você pode ter tarifas, né, desigual para situações desiguais. Na nossa proposta está imóveis de valor de mais de 5 milhões, né, terá uma alíquota de IPTU acrescida de um plus a se avaliar. E esse plus, por exemplo, pode ser destinado a esse fundo para cobrir os custos. E a ideia não é implantar de todo na cidade. Porque na nossa época, a gente implantou na cidade de Tiradentes no transporte intrabairro. Havia linhas intrabairro, uma linha intrabairro com vários ônibus, em que a pessoa se mobilizava, se movimentava dentro do bairro, andava dentro do bairro, tarifa zero. Depois, se ele queria ir para outro bairro, ele pegava o ônibus no outro ponto e ia para outro bairro. Por exemplo, uma tarifa zero dentro dos bairros, ou de determinados bairros, é uma alternativa interessante. Ou entre bairros, por exemplo. No domingo, por exemplo, o cidadão não pode onerar o seu orçamento familiar, que já é curto, com 2, 3 tarifas de ônibus para poder visitar um parente, para poder ir para um parque, ir para um cinema, e para, enfim, para usufruir a cidade no final de semana. Por que não tarifa zero no final de semana? E com isso você vai introduzindo a experiência, a prática, vai testando, e quem sabe até o final do governo... A senhora tem ideia do volume de custos que seria Temos necessário? que fazer, se é para começar, dá para a gente pensar o custo, por exemplo, num bairro, qualquer um desses bairros da cidade. Tem que inverter prioridades. A cidade tem que inverter prioridades para combater a desigualdade. Não dá para tratar igualmente os desiguais, senão você aumenta a desigualdade. Por isso que eu quero que a senhora fale sobre creche. Deixa eu só concluir essa parte, por exemplo, de inverter, por exemplo, os investimentos orçamentários. Você pega hoje, 2016, a destinação dos recursos do orçamento em execução, você tem para cada cidadão de Pinheiros, portanto um bairro já bem atendido em suas demandas, na sua infraestrutura, na qualidade de vida daquele bairro, né? Você tem quase R$180 ano por pessoa do orçamento. Você vai para a cidade de Tiradentes, você tem menos de R$80 ano do recurso orçamentário por pessoa naquela região. Portanto, tratar igualmente o desigual, se aumenta a desigualdade. Então, inverter isso é você fazer um pouco mais, onde não tem muita coisa ou quase nada, e perde a tolerância
e a solidariedade das outras regiões para entender que certas coisas que demandam poder se fazer depois ou em outra ocasião, inverter prioridades, certo? Agora, a tua preocupação de creche. A senhora tem A cidade ainda tem pra isso? 100 mil, a cidade ainda tem 103 mil de não crianças atendidos fora da escola. Fora da escola. Que é outra política que está privatizada, ou seja, está nas OS. 1.700 creches estão em OS e 1.500 creches estão na administração direta. Creche e pré-escola é a fase da formação do cidadão ou que se completa plenamente ou não, ou vai ficar deficiências. Né? Os neurônios, a estrutura intelectual, mental, neurológica do cidadão, ele se completa, se forma, não sou eu quem diz, mas são os especialistas, os cientistas na área da pedagogia. Então, se você não garante as condições plenas de estímulo e de orientação da criança até os 4 anos, ela sai com alguma dificuldade a posteriori se essas necessidades não forem atendidas. Portanto, a pré-escola, a creche, tem que ser prioridade 0, né? Portanto, tem que ter recursos, tem que zerar. Nós pretendemos zerar até o final do nosso governo essa demanda por creche. Educação é a primeira prioridade. Segunda prioridade é saúde. Terceira prioridade é mobilidade. Um governante que conseguir fazer isso em 4 anos e tiver a responsabilidade dos que vierem depois e manter essa política, você, em 10 anos, você resolveu o principal do problema de uma cidade como a nossa, atingindo essas 3 áreas, essas 3 pontes, exigindo do governo federal, do governo estadual, a sua contrapartida. A prefeitura paga muito juros de uma dívida, juros sobre juros, né? Juros compostos, a dívida. É verdade que o prefeito conseguiu reduzir bastante na última acordo dessa dívida, que ainda não repercutiu, o próximo prefeito ou prefeita vai ter a vantagem de já ter... mas já são 3 bilhões e 300 milhões o que custa por ano o pagamento de juros e serviços dessa dívida. É insuportável, tem que auditar essa dívida, tem que pagar aquilo que realmente é justo. Mas, candidato, deixa eu perguntar uma questão. 3 minutos, tá, candidato? Tá, só perguntar uma questão rápida para a senhora. Eu sei que é uma pergunta chata, mas é o seguinte: dificilmente a senhora irá para o segundo turno. Claro que a senhora vai lutar, os seus eleitores também desejam que a senhora vá para o segundo turno, etc. Mas isso, pelo que indica, no momento é muito difícil. E a disputa parece, pelo que indica as pesquisas, entre Celso Russomano nessa ordem, Marta Suplicy e João Dória. Caso desses três, 2 indo ao segundo turno, a senhora apoiaria qualquer um desses 3 candidatos numa eventualidade? Olha, Vila, não. E eu te diria... Marta, o que é para a senhora hoje? Quando a gente tem um candidato ou candidata, a gente tem tanta convicção. A história da convicção hoje está na moda. Não é convicção em prova, né? então a gente tem tanta convicção. Senão você não passa isso por eleitor. Você não representa tanto. Diga assim, não, eu estou tão convencido. Não, eu não estou convencida que eu não vou para o segundo turno. Sim. Isso é fundamental para mim, claro, para me manter ativa, me manter acreditando e dar confiança ao meu eleitor. E eu resisto ao tal do voto útil. Nós temos que, Paulo Freire dizia, viu, Vila, você é educadora, você não é política. Aí ele corrigia, você é uma educadora política. Eu sou muito educadora na política. E eu acho que um processo desses tem qualidades em si mesma, tem oportunidades em si mesmo, esse processo. Que nós temos que sair dessas eleições para além do voto, para além da vitória eleitoral. E isso supõe o quê? Que você é convencida, que você acredita na tarefa, você vai às últimas consequências nela, os debates ainda estão por ocorrer, os 10 segundos me abalaram a partir da avalanche das outras candidaturas, eu estou esperando os debates. E eu acho, Vila, pode ser uma autoconfiança muito zerada, sei lá, enfim. É até bom isso, porque o candidato precisa ter isso. Quem sabe eu consiga reverter esse quadro
nos debates, quem sabe? Candidato, Porque os uma outros são pergunta muito da Vera. frágeis, A porque a fala deles é uma fala mentirosa. A maioria deles só mentem. Deputado. Não fizeram experiência, não testaram, não se testaram. É fantasia pura. Tempo demais na televisão gera isso. É marketing. Vamos Um falar minuto, então Vera, um pouquinho por só favor. é uma coisa que a gente discutiu com os outros candidatos. Eu queria ouvir a senhora sobre a velocidade nas vias públicas, se a senhora pretende mexer nisso e nessa questão dos radares. Absolutamente. A cidade é a cidade das pessoas. Não é a cidade do veículo, do automóvel, do transporte do transporte de carga. E isso está provado que isso reduz os riscos, reduz os acidentes, isso reduz sacrifício de vidas e saúde pública, recurso de saúde pública que é gasto com consequências de acidentes. Essa é uma política correta do Haddad. Tem que ser aprovada, tem que ser expandida, tem que ser reforçada. É um absurdo por interesses eleitoreiros mesmo, não é eleitorais não, sabe? Negar o mérito de uma medida dessa, a estreiteza, uma conquista de um governo não é de quem governa, é da sociedade. Bom que todos os prefeitos acertassem mais do que errassem, que é para poder dizer, olha, a cidade está sendo atendida, está sendo respeitada nos seus direitos, e aí esses direitos têm que ser preservados. É certa essa medida, ela tem que ser fortalecida, expandida em outras áreas da cidade, e se possível, de comum acordo, mostrando a vantagem que isso representa, colocar os espaços públicos a serviço dos cidadãos, das pessoas. É disso que se trata. Muito bem, nós vamos agradecer a presença da senhora Já terminou. Já terminou. Os 10 segundos. Nossos 10 segundos são 40 minutos. Maravilha. Mas foi tão bacana, foi tão instrutivo Obrigada. também. Vocês são estimulantes. E ver a senhora na guerra, né? É um negócio Mas bonito claro, para nós. no Nordeste até tem um um ditado exemplo que para diz, mulher. viu, A senhora é paraibana, se filho de pobre, se filho de pobre se Paraibana. cria e não mora no primeiro ano de vida, rapaz, ele se torna forte, com a garra. Eu estou muito animada, porque eu estou vendo que a gente está dando uma contribuição a esse momento crítico da política brasileira, no nível das pessoas, no nível da compreensão da política. Nós temos feito dezenas de rodas de conversa, com gente de todo segmento de classe, e as pessoas estão se reencantando com a política, estão se encantando com políticos que ainda não se encantaram. Eu acho que isso é um resultado que a gente vai procurar preservar, porque a gente não vai ficar depois se aposentar não, viu, Vila? Eu ainda tenho vida, energia. Nós vamos querer que as nossas propostas sejam incorporadas pela sociedade, a sociedade cobre de quem estiver lá, se não formos nós, né? Esta é a brasileira Luísa Erundina, candidata a prefeito de São Paulo, que nós apresentamos aqui nesta sexta-feira, nesta sequência de entrevistas que programamos para o Jornal da Manhã. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, candidato. Senhores e os ouvintes e os internautas pela oportunidade. Muito obrigado.